Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner Gaspar, aqui do canal Programe Seu Futuro. Vamos falar hoje sobre mais um livro e desta vez um livro especial, Espada de Vidro, de Vitória Aveyard, publicado pela editora Seguinte. Pessoal, olha, este aqui é o segundo volume, a história completa são 4 volumes, este aqui é o segundo. Eu já apresentei aqui no canal a resenha do primeiro. Se você não viu e não conhece a história, eu vou deixar o link para a resenha do primeiro, A Rainha Vermelha, que está ali no fundo. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Então, se você quiser ver a resenha daquele primeiro, aquele é o volume 1. Este aqui, A Espada de Vidro, é o volume 2. E aí vamos às minhas considerações sobre esse livro. Neste volume aqui, basicamente, o que acontece? A Mari, que é a personagem principal, é uma vermelha e é a garotinha elétrica, é a menina de sangue vermelho, mas que consegue produzir, controlar a eletricidade. Ela então começa a busca dela começa a busca em busca, né? Ótimo, perfeito. Enfim, ela começa em uma jornada em busca do que eles estão chamando de os sangues novos, ou sangue novos, que são os vermelhos que possuem poderes. Mas enquanto ela está tentando encontrar essas pessoas, ela tem que correr para chegar na frente do perverso Rei Maven, que está aí querendo encontrar todos esses sangue novos para matá-los. Então o livro todo conta essa história de como eles vão indo em vários locais diferentes, fazendo inúmeras viagens na tentativa de encontrar esses sangue novos. E ela começa a montar um pequeno exército. O livro tem muita ação. O livro completo, praticamente assim, é ação. É indo para vários lugares diferentes, enfrentando muitos guardas, enfrentando muitos prateados. Então tem muita ação nesse livro do começo ao fim. E aí vamos a algumas ressalvas que eu faço. O primeiro, para quem já viu a resenha do primeiro volume, viu que eu critiquei o título, Rainha Vermelha. Por que Rainha Vermelha? No livro não tem algo que justifique Rainha Vermelha. De fato, como a Ana, uma das alunas que me indicou esse livro, ela havia comentado que neste segundo volume há uma certa justificativa. Na verdade, até tem uma certa justificativa aqui, mas é uma passagem bem breve. E aí eu confesso que eu continuo não gostando muito daquele título, A Rainha Vermelha. E também detestei esse título, A Espada de Vidro. Na minha opinião, esse título não reflete em nada a história contada nesse livro. E aí, claro, eu não sei quem escolheu o título, se foi a autora que escolheu o título ou se foi a editora que pegou a história e sugeriu, falou, o título vai ser esse, somos nós que estamos publicando. E aí esse título, na minha opinião, não reflete a história. Tem uma única linha, uma passagem que tem esse nome, essas palavras, espada de vidro. Só isso. Em nenhum outro momento faz referência a isso aqui. Então eu acho que esse título, na minha opinião, não faz referência à história que é contada aqui. Poderia ter um outro título muito melhor que desse aí uma perspectiva muito mais interessante de toda a história. Segundo, no outro livro eu não encontrei assim, talvez tenha passado despercebido. E também eu não sou expert em português, então português não é o meu forte. Mas esse livro aqui, a revisão peca um pouquinho. E aí eu não sei se é de fato a revisão ou a tradução. Mas tende mais a ser a revisão, uma vez que no inglês tem diferença entre ele e ela. O que acontece é o seguinte, por 2 momentos, no início do livro e no final do livro, ocorre 2 vezes aí a troca desse pronome. Na primeira vez, está sendo feita a referência a uma nova sangue novo, uma menina, uma moça. Então, por uns 3 capítulos, eu fui lendo sempre ela. De repente, quando faz uma referência conversando com ela, é utilizado um ele. Opa, eu até voltei para trás, folhei os capítulos para ver se eu tinha entendido errado. Falei, será que é um rapaz, não é uma moça? Na verdade, é uma moça e o pronome ali está errado, não é ele, é ela. E no final do livro se inverteu. Quando a Mari está conversando com o príncipe Cal, que é o príncipe que fugiu com ela, para entender quem é esse príncipe. Comece a ler a história ou veja a primeira resenha.
mas eu também não conto muito da história para não dar spoiler. E aqui nessa conversa, quando ela vai se referir, conversando ali com ele, em algum momento deveria estar ele, e aí foi colocado ela, se referindo ao príncipe Cal. Então, como no inglês seria she e he, que são bem diferentes, então eu acredito que foi aí uma falha na correção, da correção do português mesmo, e não na tradução. Então tem esses dois detalhes referente ao português. No mais, a história é maravilhosa, é fantástica, mas quando eu terminei o livro, deu vontade de rasgar esse livro, deu vontade de torcer o pescocinho da autora porque ela me matou de raiva no final do livro. O que acontece é o seguinte, o livro tem 29 capítulos. Até o capítulo 26, maravilhoso, muita ação, muita aventura, sim, é muito motivante a leitura, é muito boa. Quando chega no capítulo 27, nessa busca, eles resolvem aí fazer uma parada momentânea nessa procura pelos sangue novos e resolvem fazer uma invasão em um presídio de segurança máxima, ali uma prisão, para resgatar tanto alguns sangue novos que o príncipe, que o rei, o atual rei Maven, tinha prendido, tinha aprisionado, e aí eles decidem então momentaneamente parar a busca deles e fazer uma invasão nessa prisão para tentar resgatar todo esse povo que está lá preso. Afinal de contas, se esse povo está preso, tem grande chance deles virem para o lado da Mari, dos sangue novos, e tentar aí aumentar essa rebelião. E aí o que acontece? No capítulo 27, que descreve essa invasão, essa menina Mari, que ela tem aí seus 17 anos, parece que durante esse voo ela leu a arte da guerra. Ela passou o voo lendo e estudando a arte da guerra. Porque ela literalmente se transforma. Ela não parece a mesma pessoa. Em questão de maturidade, em questão de atitudes, em questão de decisões, tem literalmente uma transformação. E aí, assim, eu entendo que construir uma história com muitos personagens é extremamente difícil. Você construir de forma sólida as características, a personalidade de cada personagem é realmente muito difícil. Só que no capítulo 27 parecia outra pessoa, não parecia a menininha elétrica que vinha ali sendo construído desde o volume 1 e nos primeiros 26 capítulos desse livro. Então eu percebi uma mudança muito grande. Ela literalmente começou a tomar decisões ali com uma facilidade incrível, enquanto nos outros, nos capítulos anteriores da história, ela ficava remoendo muito os prós e os contras, o que iria acontecer se ela tomasse tal decisão, o que iria acontecer se ela não tomasse tal decisão, e não acontece nada disso no capítulo 27. Então, assim, o capítulo é muito bem construído, tem muita ação, é maravilhoso esse capítulo 27, eu fiquei imaginando um filme com esse capítulo, porém eu percebi esse detalhe, assim, teve uma maturidade, surgiu aí uma Mari, uma menina elétrica, com uma maturidade que não tinha nos capítulos anteriores. Então, assim, esse crescimento foi muito repentino, num capítulo só, então acho que teria que ter sido dividido um pouco mais ao longo dos capítulos. O capítulo 28 está aí assim, para fazer a conexão entre o 27 e o 29. Não é dizer que tem aí muita aventura, ele está para ir contando algumas coisas que acontecem e fazer a ligação entre esses pontos, do 27º ao 29º. Não tem nada de muito especial aí não. Eu fui dormir quase chorando quando eu terminei o 27, porque tem muita ação, tem muita emoção, tem muita coisa boa que acontece, mas também tem uma perda, tem uma morte nos últimos parágrafos que doeu no coração. Para um leitor que vai se apegando aos personagens, foi muito triste, foi muito triste. Então, assim, enfim, eu espero que ela não vire aí um George Martin da vida que sai matando todo mundo, né? Vamos ver o que nos reserva os 2 próximos volumes, que eu ainda não comecei a ler, né? O volume 3 e o volume 4. Enfim, dito isso sobre o capítulo 27 e o capítulo 28, o capítulo 29, sério, para mim ele não devia fazer parte desse livro. Eu não sei quem foi que organizou a divisão dos volumes, se foi a própria autora ou se foi a editora. Eu sei que a editora, quando ela aceita publicar um livro, tem um contrato que dá praticamente plenos poderes para eles editarem a história como eles acharem melhor. Trocar o título, retirar alguma parte, acrescentar alguma parte, a divisão,
o que faz parte de cada volume. Então eu não sei se foi a autora ou a editora que decidiu. Mas na minha opinião foi um tiro no pé o capítulo 29 e o epílogo. O epílogo é como uma amostra grátis do que está por vir no volume 3. Gente, sério! No capítulo 27 é todo mundo foda, poderoso, chega destruindo tudo, libertando todo mundo. Quando chega no capítulo 29, ninguém sabe fazer nada, parece que ninguém tem poder, parece que são pessoas normais. Então, assim, eu não consegui encaixar ainda, não desceu garganta abaixo o capítulo 29 nessa história aqui. Ficou todo mundo parado, olhando, vendo as coisas acontecerem. Ninguém sabia fazer nada, ninguém conseguia fazer nada, ninguém tinha poder nenhum. Não desceu, não entrou goela abaixo, nem forçado. E outra, o rei Maven está caçando esse povo, inclusive o irmão dele, o príncipe, que deveria ser o sucessor, que é o mais velho. Ele está caçando esse povo todo para, acabar com esse povo todo. E aí, literalmente, no capítulo 29, ela chega lá, vamos fazer um acordo? E ele, tá bom, eu aceito o acordo. Como assim? Que é isso? Então, sério, o livro é muito foda, é muito bom, tem muita ação. Tinha tempo que eu não lia um livro que tinha tanta ação do início ao fim. Mas, sério, o fim do livro, na minha opinião, foi uma cagada. Tudo bem, eu não comecei a ler o volume 3. Talvez o volume 3 resolve um pouco disso aí. Mas, assim, o livro terminou com motivação zero para ler o volume 3. Se você já leu, talvez eu esteja sendo crítico demais aqui. Se você já leu essa história, se você já leu esse livro, deixa nos comentários aí o que você achou. O que você achou em especial do capítulo 27, que é a invasão à prisão, e do capítulo 29, que é quando acontece a bagaça toda lá, que eles são presos, enfim. Não vou dar muito spoiler aqui para quem não leu, não perder a graça da história aí. Mas se você já leu, deixa nos comentários aqui. Eu achei, assim, extremamente desmotivante o capítulo 29 e principalmente o epílogo. Na minha opinião, caramba, com tudo que fizeram no capítulo 27, cadê esse povo? Cadê esse poder? Não justifica o que aconteceu ali no capítulo 29 e no epílogo. Mas, enfim, foi apenas um capítulo e um epílogo. Não, esse capítulo e esse epílogo final não desmerece toda a história, que é muito boa, que tem muita ação, e a história realmente provavelmente assim, promete grandes emoções. Então é uma série, são 4 volumes, este aqui é o segundo. Então, assim, é uma série que eu recomendo muito se você gosta aí de fantasia, de histórias fantásticas. E se tem algum livro que você gostaria de ver a resenha aqui no canal, deixa o título aí embaixo. Quem sabe é um livro que eu não li ainda, que eu não conheço, e aí é uma ótima oportunidade para troca de conhecimento, para troca de experiências. Do mais, dá um joinha, dá um like aí no vídeo, isso ajuda muito o canal. Um grande abraço e até a próxima dica.